processo de modernização da sociedade brasileira, que está sendo tentado desde o início da década de 90, tem como um dos requisitos fundamentais o equacionamento das questões educacionais do país em todos os seus níveis. Não será possível construir uma economia moderna, internacionalmente competitiva e capaz de incorporar e desenvolver novas tecnologias e processos produtivos e organizacionais com uma população semi-analfabeta, uma educação secundária deteriorada e um sistema universitário em constante crise. A sociedade brasileira tem um diagnóstico sobre a natureza dos problemas econômicos que o país enfrenta: inflação, baixa competitividade internacional, descontrole dos gastos públicos, etc. E um consenso razoável a respeito das políticas necessárias para que estes problemas sejam equacionados. Não existe nada parecido em relação ao setor educacional. Além da constatação óbvia que o nível educacional da população brasileira é extremamente baixo e a qualidade da educação disponível bastante má. A urgência em enfrentar a crise económica explica em parte esta diferença, mas ela se deve também à ausência de uma visão adequada sobre a natureza dos problemas educacionais do país e dos mecanismos que podem ser utilizados para seu equacionamento, tanto por parte do governo quanto, inclusive, por parte das oposições. O ensino superior brasileiro deverá adquirir nos próximos anos algumas características fundamentais que devem ser incorporadas ao seu DNA para poder corresponder mais adequadamente ao que dele se espera. Esta lista de características tem como dado fundamental a noção de que os sistemas de educação superior massificados tendem a desempenhar uma pluralidade de papéis frequentemente contraditórios, uma característica que se acentua ainda mais em uma sociedade tão profundamente estratificada e diferenciada como é a brasileira. Parece ser mais recomendável reconhecer as diferenças e tratar de responder a elas de forma pluralista, do que tratar de negá-las pela via da imposição de igualdades formais que tendem a intensificar ainda mais os processos de estratificação e de desigualdade. Um ajuste adequado do ensino superior brasileiro às necessidades futuras do país requeriria, pelo menos, os seguintes tipos de ação: diversificação do sistema para atender de forma simultânea as suas diversas funções, muitas vezes de difícil coexistência em um mesmo marco institucional. A criação de sistemas contínuos e públicos de avaliação do ensino superior em todas as suas manifestações, com o estabelecimento de padrões de comparação de nível nacional e internacional, como forma de controle de qualidade por parte do público usuário e do governo, como financiador e responsável pela política nacional relativa ao setor. Reforço da autonomia das universidades públicas e privadas para contratar e demitir professores, fixar salários e padrões de carreira, abrir e fechar departamentos e cursos, cobrar anuidades, obter recursos de diversas fontes e aplicá-los conforme sua conveniência, estabelecer normas e procedimentos para a admissão de alunos, etc. Os limites à autonomia devem ser estabelecidos de forma global, por exemplo, na assignação de recursos, através dos sistemas de avaliação e de acompanhamento. Um outro ponto seria a ampliação significativa da capacidade e competência para o atendimento educacional adequado a estudantes com educação secundária precária e estudantes mais velhos, através de novos instrumentos pedagógicos, implantação sistemática de cursos de recuperação e de oferta de alternativas educacionais ajustadas às inspirações e às condições de aprendizagem destas populações. Outro ponto seria o desenvolvimento de formas de ensino não convencionais para atendimento de públicos diferenciados, ensino à distância, educação continuada, cursos intensivos, etc., com envolvimento regular
do corpo de professores e pesquisadores das universidades públicas e privadas. Outro ponto seria o reforço da capacidade de formação de professores para o magistério de primeiro e segundo graus, quer através das licenciaturas hoje existentes, quer principalmente através de novas modalidades de atendimento, como sugerido acima. Um outro ponto seria a criação de um sistema ampliado e legitimado de educação geral nas duas culturas, as ciências sociais e humanidades e as ciências exatas e naturais, que possa coexistir com as carreiras de cunho profissionalizante mais demarcadas. Um outro ponto seria a revalorização das atividades pedagógicas e formativas em relação à pesquisa. Seria também o envolvimento mais estreito e direto dos professores de pós-graduação com o ensino de graduação e atividades formativas de tipo geral. Seria necessário também reorganizar o espaço da pesquisa científica de forma a maximizar o seu papel formativo e educacional, abrir lugar para o trabalho interdisciplinar e fortalecer os vínculos efetivos entre a pesquisa universitária e as demandas do setor produtivo e da sociedade. Para além disso, seria necessário também dissociar diplomas de registros profissionais e desregulamentar o exercício da maioria das profissões, eliminando a sua compartimentalização, aumentando a autonomia didática e pedagógica das universidades e desestimulando a educação formalista e o credencialismo. Seria necessário também a transformação do Ministério da Educação em uma instituição capaz de identificar problemas e prioridades, desenvolver a capacidade de gestão autónoma das instituições educacionais, estabelecer padrões e políticas globais e acompanhar a sua implementação através de instrumentos de incentivos alinhados com as tendências de um Brasil e de um mundo moderno. E um ponto fundamental também seria a revalidação ou reconhecimento automático dos diplomas de cursos de graduação, mestrado ou doutorado de reconhecida excelência académica expedidos por instituições de educação superior estrangeiras. O que procuramos mostrar é que existe um caminho razoavelmente claro e possível de ser trilhado pela educação superior brasileira nas próximas décadas, que pode melhorar sua qualidade, ampliar seu atendimento e fazer com que ele desempenhe melhor os papéis que a sociedade espera dele. O resultado das transformações aqui propostas seria uma nova realidade com a cara do Brasil, naquilo que o país tem de mais marcante. É grande, complexo, contraditório, flexível, desigual, dinâmico, criativo e progressista. Dizer que isto é possível não significa dizer que vá ocorrer, e nem mesmo que seja provável. Colocar estas modificações em marcha significa mexer na Constituição, significa mexer nas leis ordinárias em interesses corporativos entrincheirados e, sobretudo, nos hábitos mentais das pessoas que custam a entender que a realidade pode ser muito distinta daquilo a que estão acostumadas. As reações provocadas pela primeira tentativa recente de mexer em maior profundidade na educação superior brasileira não dão lugar para muito otimismo. O mesmo ocorrendo com outras tentativas recentes de reformas abrangentes no México, na Espanha e em outros países. Existe um desequilíbrio profundo entre a capacidade de mobilização de curto prazo das corporações e interesses estabelecidos e os eventuais benefícios a longo prazo de mudanças mais profundas. Por outro lado, existem pressões internas e externas importantes que podem levar a resultados mais favoráveis. Internamente, as universidades brasileiras possuem hoje um contingente importante de pessoas que se preocupam seriamente com a sua qualidade e seus diferentes papéis sociais e que estão dispostas a lutar por isto. Externamente, na medida em que a economia do país se modernize e se desenvolva, existirão pressões e incentivos cada vez maiores para que as universidades respondam de forma adequada às suas necessidades. Em relação ao governo, a necessidade de competir por recursos com outras atividades poderá ter também um efeito benéfico sobre as instituições universitárias, que sentirão
cada vez mais a necessidade de mostrar sua importância, seu papel e seu desempenho. O sinal talvez mais significativo de que as coisas estão mudando é que ideias como aquelas que acabamos de anunciar já não provocam as mesmas reações indignadas ou perplexas que se ouviam poucos anos antes. A comunidade universitária brasileira já discute hoje com relativa tranquilidade questões como a da avaliação, da diferenciação, do corporativismo, do lugar do ensino privado e pago, do relacionamento entre autonomia e responsabilidade social, da importância dos valores académicos e do relacionamento problemático entre o ensino, a pesquisa e a extensão e da convalidação dos diplomas obtidos fora do Brasil. Não se trata simplesmente de um processo de aprendizagem, mas, acima de tudo, do fortalecimento gradual da ideia de que a universidade brasileira e, sobretudo, a pública, não é a vítima pura e indefesa de uma conspiração obscurantista que vem de fora. Ela pode encontrar bons amigos e parceiros na sociedade mais ampla e descobrir inimigos insuspeitos dentro de si mesma. Transformar esta percepção em novas alianças talvez seja o próximo passo.